Dragon Ball Daima terminou e eu não consegui tempo, por alguns motivos, para continuar com a análise dos episódios, fazendo com que qualquer tipo de projeção fosse inútil. E convenhamos, Daima não é o tipo de obra boa o suficiente para analisar episódio por episódio. É uma série desconjuntada, com diversos problemas que, sinceramente, me deram um ódio por ter desperdiçado os conceitos e o world building criados pelo Akira Toriyama. Coisa de que tenho certeza e será provado no vídeo. O segredo do Super Saiyajin 4, que será tratado nesse vídeo, mostra a coesão simbólica que Daima tem e mostra que qualquer tipo de problema está na conta de quaisquer outros envolvidos na produção, sendo o Super Saiyajin 4 a transformação que sofreu de injustiça mortal pelo péssimo trabalho que fizeram com a última obra do Akira, e que sofreu de compreensível injustiça pelos fãs, porque o roteiro e algumas outras coisas não fizeram bem o trabalho de veicular a mensagem principal da obra, mensagem que é sintetizada nessa transformação do Goku. A transformação que resgata o Ozaru não é só coesa com Daima, mas também é ponte para mudar a cabeça dos fãs quanto à obra clássica. Bom, está preparado para ter a sua mente mudada pelo infame Super Saiyajin 4? Te garanto que o que irei mostrar será tão claro como o sol. Primeiro, é importante destacar a presença do vermelho e do azul, do fogo e da água, do celeste e do infernal nessa nova transformação, coisa que aparece também no Kamehameha. Daí podemos passar para a árvore, local em que Majin Buu e Majin Dou foram criados. Acima, nos galhos, é azul, e embaixo é vermelho. Na criação dos Majins, vimos que a profundidade em que a semente dos Saibamens é plantada influencia na forma e personalidade. Ou seja, quanto mais embaixo, quanto mais fundo, quanto mais infernal, quanto mais quitônico, quanto mais no submundo, quanto mais na vermelhidão a semente é enterrada, mais parecida com o Majin Buu será um novo Majin. Disso se segue que a colaboração do vermelho com o azul no Super Saiyajin 4 representa a ligação com o céu e com o submundo, Makai, inferno, etc. E também com a Terra. Mas por que a Terra? Simbolicamente, a Terra opõe-se ao céu, como o princípio passivo ao princípio ativo, o aspecto feminino ao aspecto masculino da manifestação, a obscuridade e a luz, o yin e o yang. Segundo I Ching, a Terra é o hexagrama Quen, a perfeição passiva, recebendo a ação do princípio ativo Quien. Ela sustenta enquanto o céu cobre, mas a Terra é completamente submissa ao princípio ativo do céu. Essa questão da Terra vai ficar claro mais pra frente, mas aqui temos a Terra como lugar em que as sementes do Saibamen são plantadas e da onde eles se criam, o que é significativo. Apontei no vídeo anterior sobre o Daima que essa árvore no mínimo representava a árvore do mundo, a árvore que tem seus galhos no céu e suas raízes no submundo. Tabu é o nome do episódio 14, episódio em que nossos heróis encontram o Warp-sama do segundo mundo desligado. Desligar os Warp-samas é tão sério que Degezo mostra grande preocupação com isso. Encerrar a conexão dos mundos é tão sério que a direção fez de tudo para tornar esse momento um pouco mais sombrio, tendo uma trilha sonora tenebrosa, um desligar do Warp que mais parece que ele morreu, junto com a fúria dos céus, demonstrada pelo raio, sinal de profanação do sagrado. É de destaque vermos o Goku utilizando seu bastão para verificar a situação, pois foi ele quem ligou a plataforma celestial, a plataforma do céu, com a torre de Karin. O bastão aparece na simbólica sob diversos aspectos, mas essencialmente como arma e sobretudo como arma mágica, como apoio da caminhada do pastor e do peregrino, como eixo do mundo. Segundo as tradições dos Ashilpa, uma tribo Arunta, o ser divino Numbakula cosmizou, nos tempos míticos, o futuro território da tribo, criou seu antepassado e fundou suas instituições. Do tronco de uma árvore da goma, Numbakula moldou o poste sagrado, e depois de o ter ungido com sangue, trepou por ele e desapareceu no céu. Esse poste representa um eixo cósmico, pois foi à volta dele que o território se tornou habitável, transformou-se num mundo, mas o responsável por restabelecer mesmo a conexão entre os mundos foi Neva. Portanto, não é forçado que tenha sido Neva quem despertou ou auxiliou o Goku para o Super Saiyajin 4, pois é ele quem conecta os mundos, e fez do Saiyajin pessoa íntegra, por conectá-lo à sua forma animal. Não é distante pensar em Goku como um sol, coisa que é reforçado na abertura. O caráter Yin é composto de Yin, que exprime a presença das nuvens, o tempo encoberto. Yang é composto de Yang, que designa o sol elevado acima do horizonte, a sua ação.
Portanto, trata-se originalmente da encosta sombria e da encosta ensolarada de um vale. Posto que ensolarado já deve ser o suficiente para você entender o Sol como Yang, é claro que a Lua deve ser entendida como Yin. Lua essa que desperta o Ozaru, monstro terrível que toma conta da consciência de Goku. Sendo o monstro da noite, seu resgate para o Solar Goku deve significar a colaboração da noite com o dia, da luz com a escuridão, do vermelho com o azul. Portanto, o que eu disse sobre o Yin Yang no vídeo anterior vale aqui. O Yin Yang completamente branco deve significar a solução da aparente contradição entre o preto e o branco, de mundos demoníacos contra os cheios de vida administrado pelos Kaioshins, deuses da criação. Além disso, o branco, entendido pelo mundo do pigmento, pode significar aquela folha em que não há nada, mas enquanto entendida pelo mundo da luz, o branco é a mistura de todas as cores. Vale lembrar a cor verde que tem seu destaque no segundo mundo do Makai, e também o mar que representa o azul. Claro, você tem essa predominância do verde no segundo mundo, mas é importante se atentar na água azul derramada sobre a segunda esfera do dragão. Já o terceiro reino do Makai é vermelho. E ainda sobre o segundo mundo, vemos que o portal para o segundo mundo tem uma porta azul. Mas enfim, o problema nas cores está no terceiro reino, onde predomina o amarelo, tanto na porta quanto no próprio mundo. Na pintura, todos os objetos visíveis podem ser representados por 3 cores, e que dessas cores primárias se derivam todas as outras cores, e que na mistura dessas 3 se cria um preto, mesmo que um preto imperfeito. Isso pode complicar a interpretação de algum desatento pelo fato de que vermelho, azul e amarelo misturados, quando se trata de pintura, causa o preto, senão um preto imperfeito, cor diferente da do primeiro portal. No entanto, além da representação da cor desses mundos no portal, temos uma colaboração entre cores durante a série, que se conecta imediatamente ao tema da ligação de mundos. Primeiro temos o Kamehameha do mundo, o Kamehameha que na luta contra o Goma atravessou os 3 reinos, e que terminou derramando a água do segundo reino no vermelhoso primeiro reino. É a colaboração do azul com o vermelho, aquele que vemos na árvore. Óbvio está que esse Kamehameha do mundo tem conexão com a árvore do mundo. A Magilite é verde e, pulando detalhes, a interação dela com a água ilumina o céu do segundo reino. Essa Magilite está no fundo do primeiro mundo, e é após o fundo que o céu do segundo começa. É, portanto, a partir da colaboração das cores, que podemos enxergar o branco, pois o verde misturado com azul e vermelho, quando entendidos pelo mundo da luz, geram o branco. Assim como o negro, sua contracor, o branco, pode situar-se nas 2 extremidades da gama cromática, absoluto e não tendo outras variações a não ser daquelas que vão do fosco ao brilhante. Ele significa ora ausência, ora soma das cores, assim coloca-se às vezes no início e outras vezes no término da vida diurna e do mundo manifesto, e vale ainda mais quando vemos a mistura de cores que geram um preto. Daí o branco do Yin Yang deve ser entendido como a colaboração dos lados. Devemos lembrar que Majin Buu é uma massa sem forma aparente. Portanto, quanto mais fundo a semente for plantada, mais sem forma deve ser o novo demônio. Por isso que Majin Buu parece ser muito mais um Saibaman. Mas por que Majin Buu é mais parecido com o Majin Buu gordo e não a forma original do Majin? Se a semente que foi plantada mais perto do céu fez nascer o Majin Buu, um demônio com forma, isso significa que Majin Buu foi fundo o suficiente para ter menos forma e ser mais poderoso. Mas ele parou no momento correto em que precisava de um pouco de forma, ou seja, que precisava de um pouco de criação, assim como o Majin Buu gordo refletia a forma de um poderoso deus da criação. Então, como Akira Toriyama já disse em uma entrevista, a propósito, como o Buu mal era pura maldade, ele foi facilmente purificado no outro mundo e conseguiu reencarnar como Ubi imediatamente. Se o vermelho demoníaco corresponde ao mais fundo possível na terra do vaso, então o demoníaco deve se relacionar ao que é amorfo, que quase não tem ou que não tem forma. E devemos lembrar que Goku preservou a sua forma e levou o seu corpo para o outro mundo, enquanto Vegeta iria perder tudo que construiu, sendo a oposição de Goku e Buu parida do tema forma e amorfo. Se Majin Buu, sendo enterrado no limite para ser amorfo e tendo um pouco de criação, remete à forma de Majin Buu gordo, que tem a forma de um poderoso deus da criação, significa que, neste caso, forma é a forma infundida pelo princípio ativo no princípio passivo, que é a Terra. Como na saga anterior ao Daima, temos essa oposição entre forma e não forma, isso significa que o fanservice adicionado no momento em que o Saiyajin se transformou em Super Saiyajin 4, que referencia o momento em que ele se transformou em Super Saiyajin 3 pela primeira vez na saga Buu, não é errado.
Querendo ou não, essa cena acaba juntando o momento anterior em que Goku tinha uma auréola, que nos lembra de um anjo, com sua atual forma vermelha, que revela o demônio escondido. Isso revela de novo a colaboração entre o céu, entre o azul celeste e o vermelho infernal. E, por fim, se a árvore representa o mundo, retornar a ela significa regenerar a visão sobre o cosmos. Um cosmos cheio de sentido, onde nada está separado do outro. Sentido de regeneração que é reforçado pelas árvores do lar dos Namekusins do Makai, que foram utilizadas para terraformar outros planetas fora do Makai. Portanto, o conceito mais essencial do Super Saiyajin 4 deve ser essa reconexão de mundos, a reconexão com o sentido mais primitivo da raça dos Saiyajins, claro, mas também como o mundo reflete no homem e o homem reflete no mundo. É a verdade do mundo vindo na forma de um homem macaco para restabelecer a ordem do mundo. Bom, o vídeo já chegou ao fim e ainda teriam algumas coisas para explicar como a simbólica da água, mas eu estou de saco cheio do Daima e eu só quero fazer um vídeo rápido, então eu vou apenas indicar como que o que foi apresentado nesse vídeo é importante para uma boa parte de Dragon Ball. Primeiro que essa simbólica das cores pode revitalizar as transformações pobres de sentido do Super, porque integra elas melhor ao mundo de Dragon Ball, dando um sentido de desenvolvimento não pela personalidade, mas de integração dos personagens ao mundo. Mas isso eu vou explicar melhor em um vídeo muito distante no futuro, porque eu tenho muita raiva contra essas transformações e para revitalizar elas a partir do Daima é um pouco mais complicado. E eu inclusive teria que explicar a simbólica da água. Já no Daima, temos um claro sentido de aprisionamento, primeiro pela ditadura e segundo pela desconexão de mundos. Ditadura que tem desde sempre em Dragon Ball é sempre um tema recorrente. Esse sentido de aprisionamento é reforçado com a gaiola que Goma fez na arena final. Perceba que aprisionamento é forte elemento comum de 3 vilões de Dragon Ball. Frieza, o Freezer que prende e congela os vegetais Saiyajins. E depois, num próximo passo, esse aprisionamento é ressaltado ainda mais com Cell, quem absorve e prende os androides dentro de si. E, num reforço final, numa explicitação final desse elemento, temos Majin Buu, quem prende qualquer ser vivo no seu corpo amorfo e que prende a criação. E também temos a oposição de Majin Buu contra os deuses da criação. Esse aprisionamento também é relacionável ao sentido que deram ao Goku de ser mágico. E depois de que Ki também é magia, e também que os Shenlongs possuem algum tipo de magia branca. Só que isso fica para depois. Portanto, Daima é a expressão final do autor em relação ao aprisionamento e que possibilita melhores confirmações de interpretações muito boas da obra original. Mas isso só posso mostrar em um trabalho mais extenso.